O sol da manhã, ainda baixo no horizonte, já castigava a pele dos filhos de Israel em Refidim. A poeira fina, levantada por milhares de pés e cascos de animais, pairava no ar, impregnando as vestes e a garganta. O murmúrio constante do povo, uma mistura de cansaço e gratidão pela água recém-provida da rocha, preenchia o vale. As tendas de lona escura, dispostas em um vasto acampamento, estendiam-se sob o céu azul claro, um testemunho da jornada árdua e da libertação milagrosa do Egito. Muitos ainda sentiam o peso das correntes invisíveis da escravidão. Mesmo livres, e a vastidão do deserto parecia um novo tipo de prisão, um teste diário de fé e resistência. Crianças pequenas com os rostos empoeirados brincavam perto das fogueiras que ainda soltavam fumaça, enquanto os mais velhos, curvados pelo tempo e pela jornada, descansavam à sombra de suas tendas, observando o horizonte com uma mistura de esperança e apreensão. De repente, um som distante, inicialmente abafado pelo vento e pelo burburinho do acampamento, começou a crescer. Não era o som familiar do gado ou dos cânticos de louvor. Era um rosnado gutural, um grito de guerra selvagem e estridente que ecoava pelas encostas rochosas. Uma nuvem de poeira, mais densa e escura do que a habitual, surgiu no horizonte, avançando rapidamente. O medo, uma sensação gelada e paralisante, varreu o acampamento como um vento súbito. Os gritos de guerra se tornaram mais claros, mais ameaçadores. Eram os Amalequitas, um povo guerreiro e nômade, conhecido por sua crueldade e por atacar os mais fracos e exaustos. Eles vinham como lobos famintos, atraídos pela vulnerabilidade de um povo recém-liberto, fatigado pela travessia do deserto, com suas mulheres, crianças e idosos na retaguarda, os mais vulneráveis. O pânico irrompeu. Mães agarravam seus filhos, os homens procuravam por qualquer arma improvisada, seus corações batendo descompassadamente no peito. O cheiro de suor e medo se misturava ao ar seco. A visão dos Amalequitas, com suas vestes rústicas e suas armas afiadas, espadas de bronze, lanças e arcos tensos, era aterrorizante. Eles avançavam sem piedade, seus olhos brilhando com uma ferocidade implacável, mirando os mais fracos e despreparados. Moisés, que estava entre o povo, sentiu o tremor da terra sob seus pés e o pavor que se espalhava. Seu coração se apertou ao ver o terror nos olhos de seu povo, mas uma chama de determinação divina acendeu-se em seu espírito. Ele havia testemunhado as pragas no Egito, a abertura do Mar Vermelho, a provisão de maná e codornizes e a água da rocha. Como poderia Deus abandoná-los agora? Seus olhos varreram a multidão, buscando um rosto, uma figura que pudesse liderar a defesa. Seus pensamentos eram um turbilhão. Senhor, acabamos de sair da escravidão, mal nos acostumamos com a liberdade e já enfrentamos esta nova ameaça. Como este povo, sem treinamento militar, sem experiência em batalha, poderá resistir a um inimigo tão feroz e implacável? Mas tu és fiel, tu és o nosso escudo e a nossa fortaleza. Seu olhar pousou em Josué, um jovem forte e dedicado que já demonstrava um espírito de liderança e uma fé inabalável. Josué estava ali, com os olhos fixos em Moisés, aguardando uma ordem, uma direção. Moisés o chamou com uma voz que, apesar da urgência, soava firme e cheia de autoridade divina. Josué, disse ele, sua voz ressoando acima do crescente clamor da batalha. Escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, com a vara de Deus na minha mão. Josué, embora jovem e sem experiência de guerra formal, não hesitou. Seus olhos, antes cheios de apreensão, agora brilhavam com uma determinação renovada. Ele sentiu o peso da responsabilidade, mas também a confiança que as palavras de Moisés transmitiam. Ele sabia que a ordem vinha de Deus.
Com passos rápidos e decididos, ele começou a reunir os homens mais aptos, aqueles que, apesar do medo, mostravam um lampejo de coragem. Ele os instruiu a pegar suas poucas armas, facas de cozinha, varas de pastoreio, pedras, e a se preparar para o combate. O ar estava carregado de tensão. O som do choque de armas e os gritos de dor já podiam ser ouvidos na periferia do acampamento. Enquanto Josué organizava os homens, Moisés, acompanhado por Arão, seu irmão, e Hur, um homem de confiança, começou a subir a encosta íngreme do monte mais próximo. Cada passo era um esforço, a areia solta e as pedras afiadas escorregando sob suas sandálias. O sol, agora mais alto, batia impiedosamente em suas costas. Moisés sentia a aspereza da rocha sob seus pés, a textura irregular e quente da pedra, enquanto seus músculos protestavam contra o esforço. Em sua mão, ele segurava firmemente a vara de Deus, o mesmo cajado que havia se transformado em serpente, que havia dividido o mar, que havia feito brotar água da rocha. Era um objeto simples de madeira, mas carregava o peso da autoridade divina, o símbolo do poder de Deus em suas mãos. Ao atingir o cume ofegante, Moisés virou-se para encarar o vale. A cena abaixo era de um caos terrível. A poeira levantada pela batalha obscurecia parcialmente a visão, mas ele podia distinguir as massas de homens se chocando, o brilho das armas, o movimento frenético. Os gritos de guerra dos amalequitas misturavam-se aos lamentos dos israelitas e ao som metálico das armas. O coração de Moisés se apertou. Ele podia sentir o desespero de seu povo, a inexperiência de seus guerreiros contra um inimigo tão selvagem. Ele levantou a vara de Deus em suas mãos, apontando-a para o campo de batalha. E como por um milagre visível, a maré da batalha começou a mudar. Quando suas mãos estavam erguidas, os israelitas ganhavam terreno. Uma força invisível parecia impulsioná-los. Seus golpes mais certeiros, sua coragem renovada. Josué, no meio da contenda, sentia essa força, essa energia que parecia vir do alto, e liderava seus homens com uma ferocidade que ele mesmo não sabia possuir. Mas o corpo de Moisés era humano, e o peso da vara, somado ao cansaço da subida e à tensão da batalha, começou a cobrar seu preço. Seus braços, músculos tensos e doloridos, começaram a tremer. Lentamente, quase imperceptivelmente no início, suas mãos começaram a descer. E com a descida de seus braços, a vantagem israelita no campo de batalha diminuía. Os amalequitas, percebendo a fraqueza, redobravam seus ataques, empurrando os israelitas para trás, seus gritos de triunfo ecoando. Arão e Hur, que estavam ao lado de Moisés no cume, observavam a batalha com a mesma intensidade. Eles viram a correlação direta, a conexão mística entre os braços erguidos de Moisés e a vitória de Israel, e a desvantagem quando seus braços caíam. A aflição de Moisés era visível em seu rosto, a testa franzida pelo esforço e pela preocupação. Ele lutava contra a exaustão, mas seus músculos estavam falhando. Sem uma palavra, com uma compreensão mútua que transcende o verbal, Arão e Hur agiram. Eles sabiam que a vitória dependia daquela vara erguida. Arão, com sua dignidade sacerdotal, e Hur, com sua lealdade inabalável, procuraram uma solução. Seus olhos varreram o cume rochoso. Encontraram uma rocha plana e robusta, de tamanho considerável. Com esforço conjunto, arrastaram a pedra, sentindo o atrito áspero contra o solo, até posicioná-la perto de Moisés. "Senta-te aqui, Moisés", disse Arão, sua voz urgente, mas suave. Moisés, grato pelo alívio, sentou-se sobre a rocha, sentindo o frescor relativo da pedra contra suas pernas cansadas. Mas o problema de seus braços permanecia. Arão e Hur, sem hesitar, posicionaram-se um de cada lado de Moisés. Arão, à direita, estendeu a mão e segurou o braço de Moisés, sentindo a pele suada e os músculos tensos.
Hur, à esquerda, fez o mesmo, seus dedos firmes e determinados. Eles levantaram os braços de Moisés, sustentando-os com toda a sua força, sentindo o peso e a fadiga do líder. O sol continuava a castigar, o suor escorria por seus rostos, mas eles não vacilaram. Seus olhos estavam fixos nos braços de Moisés e de vez em quando desciam para o campo de batalha, observando a dança da guerra. A cada elevação sustentada das mãos de Moisés, a maré da batalha virava dramaticamente. Lá embaixo, Josué e os guerreiros israelitas sentiam uma renovada onda de força. O cansaço parecia diminuir, a dor se tornava suportável e uma coragem divina inundava seus corações. Eles avançavam com uma ferocidade que surpreendia até mesmo os experientes amalequitas. Os golpes de Josué eram precisos e poderosos, suas ordens ecoavam com autoridade e seus homens, vendo a vantagem, lutavam com uma determinação feroz. O som de espadas e lanças se chocando, os gritos de guerra e os lamentos dos feridos, tudo se intensificava. Os amalequitas, antes tão confiantes, começaram a recuar, seus rostos mostrando confusão e desespero. Eles não entendiam a fonte da força israelita, a energia que parecia surgir do nada. A batalha se estendeu por horas, sob o sol escaldante, até que o sol começou a se inclinar para o oeste, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Arão e Hur, exaustos, mas inabaláveis, mantiveram os braços de Moisés erguidos. Seus próprios músculos doíam, seus ombros estavam rígidos, mas a visão da vitória iminente os impulsionava. Finalmente, com um último e poderoso impulso, Josué e os guerreiros israelitas desferiram o golpe final. Os amalequitas, desorganizados e desmoralizados, fugiram em desespero, deixando para trás seus mortos e feridos. A vitória era decisiva. Quando o sol finalmente se pôs, mergulhando o vale na penumbra, o silêncio, quebrado apenas pelos gemidos dos feridos e pelos suspiros de alívio, desceu sobre o campo de batalha. Moisés, Arão e Hur desceram do monte, seus corpos exaustos, mas seus corações cheios de gratidão e reverência. A manifestação da soberania e do cuidado de Deus havia sido profunda e inegável. Deus havia lutado por seu povo, usando a fé de Moisés e a lealdade de seus companheiros. Naquele dia, Israel aprendeu uma lição vital. A batalha não era apenas física, mas espiritual. A vitória não vinha da força de seus braços, mas da elevação dos braços de seu líder em oração e fé, sustentados pela comunidade. Moisés, em gratidão e para perpetuar a memória daquele dia, construiu um altar e o chamou de "O Senhor é a minha bandeira". Jeová Nissi, declarando que o Senhor havia jurado guerra contra Amaleque de geração em geração. Aquele dia em Refidim marcou não apenas uma vitória militar, mas uma profunda revelação da dependência de Israel em seu Deus e da importância da intercessão e do apoio mútuo, que a mesma mão divina que garantiu a vitória em Refidim inspire sua ação. Inscreva-se no canal para mais revelações de fé. Deixe seu like para fortalecer nossa missão. Comente sua percepção sobre este poder e nos compartilhe esta verdade com quem precisa. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Sua participação é essencial para levarmos a palavra adiante.